Bom dia, gente! Meu nome é Luana. Hoje nós vamos dar continuação à nossa aula sobre o sistema circulatório, tá bom? Mas antes disso, eu quero mostrar duas coisas para vocês que eu acabei esquecendo de mencionar na aula anterior, tá? Uma delas é em relação ao arco da artéria aorta. Então, vocês podem observar aqui que nós temos a imagem do coração e, em destaque, o arco da artéria aorta. Esse arco, ele possui três bifurcações. A primeira, que é uma bifurcação um pouquinho mais grossa, chama-se tronco braquiocefálico, tá? O tronco braquiocefálico, ele dá origem a mais duas artérias do corpo. A primeira é a artéria subclávia direita, que irriga o nosso membro superior direito, e a segunda é a artéria carótida comum direita, que serve para irrigar pescoço, face e cérebro do lado direito. Tudo bem? Ainda no arco da aorta, mas fora do tronco braquiocefálico, nós temos a artéria carótida comum esquerda, que serve para irrigar pescoço, face e cérebro do lado esquerdo, e artéria subclávia esquerda, que serve para irrigar o nosso membro superior esquerdo. Tudo bem? Agora, eu vou estar falando para vocês a respeito de como é feita a irrigação do nosso músculo cardíaco, que eu também acabei esquecendo de falar. Então, assim, o que eu disse para vocês na aula anterior é como que o sangue oxigenado e rico em nutrientes chega no nosso corpo e nos nossos pulmões, e também como que esse sangue retorna para o coração. Mas e o músculo cardíaco? Ele precisa de nutrientes também, né, para funcionar juntamente com os impulsos elétricos, enfim. Isso são assuntos para as próximas videoaulas, tá, gente? Mas ainda dentro do sistema circulatório. Mas como não vem ao caso, vamos falar somente da irrigação do músculo cardíaco. Então, esse músculo, ele precisa sim de nutrientes para funcionar. Então, nós temos aqui na parte exterior do coração as veias e artérias coronárias, que estão destacadas em vasos azuis, as veias, e em vasos vermelhos, as artérias. Então, as artérias coronárias, elas recebem sangue vindos de dentro do coração, oxigenados e ricos em nutrientes, certo? Ela vai nutrir todo esse músculo cardíaco e depois que for feito a metabolização celular do músculo cardíaco, nós temos os resíduos metabólicos que precisam ser eliminados. Esses resíduos, eles vão pelas veias coronárias para dentro do coração, onde nós vamos sofrer, enfim, a ejeção desse sangue para os pulmões, para poder ser excretado o gás carbônico, que é realmente tóxico para o nosso organismo, tá? Então, não é difícil, gente. Da mesma forma que o coração manda sangue para o nosso corpo e para os pulmões, ele manda para ele próprio. Isso através das artérias coronárias. Artérias coronárias ricas com sangue de oxigênio, de glicose, muitos nutrientes necessários para o nosso organismo, nutrem o músculo cardíaco e depois do metabolismo celular que esse músculo sofre, o sangue com resíduo metabólico retorna para dentro do coração, certo? Através das veias coronárias e esse sangue ejetado para o pulmão. Ai, desculpa, gente. Enfim, esse sangue ejetado para o pulmão vai fazer o quê? Vai excretar o gás carbônico, que é esse resíduo tóxico que a gente acaba tendo no organismo por conta do metabolismo celular. Tudo bem? Então, essas foram as duas informações que eu esqueci de passar para vocês na aula anterior. Para a aula de hoje, nós vamos começar falando sobre os envoltórios cardíacos, tá? Então, aqui eu trouxe a imagem novamente de um coração aberto no meio, tudo bem? E vou mostrar para vocês como que ele é formado, por que tecido esse coração é formado. Então, nós temos na parte interna do coração o endocárdio, tudo bem? Na parte do meio, como vocês podem observar, principalmente aqui no ventrículo esquerdo, nós temos o miocárdio, que é o músculo cardíaco, é um músculo estriado, tá? E na parte
externa, como nós chamamos de pele, tá? Vulgarmente dizendo, é uma pele que protege o órgão. Ela chama-se pericárdio. Tudo bem? Então, gente, aqui eu vou mostrar para vocês qual a composição desses tecidos, tá? Então, nós temos o endocárdio, que é a parte interna do coração, que é feita de tecido epitelial, tá? A parte do meio, que é o miocárdio, como eu já disse, o músculo cardíaco, o músculo estriado, tá? E o pericárdio, que é a pele de proteção do nosso órgão. O pericárdio, ele é feito de tecido conjuntivo e ele é dividido em 3 folhetos, tá? Folheto fibroso, folheto parietal e folheto visceral. Gente, os folhetos, eles são colados um sobre o outro, eles são sobrepostos, tá? O primeiro, que a gente chama de folheto fibroso, ele adere o coração às outras estruturas do nosso tórax. Então, ele fixa, ele gruda o nosso órgão cardíaco, o nosso músculo cardíaco, aos outros órgãos. Por exemplo, ele une o coração ao pulmão, através das pleuras. Ele une o coração às costelas, à coluna, ao externo, através do periósteo. E ele fixa o coração também ao diafragma, através da fáscia. Esses nomes que eu estou dizendo para vocês, fáscia, periósteo, pleura, são as peles protetoras de cada órgão que a gente tem. Então, a pleura é a pele protetora dos pulmões. Fáscia é a pele protetora dos músculos. Periósteo é a pele protetora dos ossos. Mas isso eu vou falando para vocês ao longo dos outros sistemas, tá? Os detalhes de cada pele de proteção. Então, referente ao coração, nós temos esses 3 folhetos. Folheto fibroso, que une o nosso órgão, fixa, melhor dizendo, o nosso órgão aos outros órgãos e componentes do nosso tórax. Tudo bem? Grudado no nosso folheto fibroso, nós temos o folheto parietal, que também pode ser chamado de folheto seroso. E esse folheto seroso está ligado, tá? Eu não vou dizer grudado porque tem uma diferença. Ele está ligado ao folheto visceral. O folheto visceral é a parte desse pericárdio que fica realmente coladinha no nosso músculo cardíaco, tá? Então, essa parte do pericárdio é o folheto que se fixa à víscera, ao órgão propriamente dito, ao coração. Tudo bem? Entre o folheto parietal e folheto visceral, como eu disse para vocês que eles não estão colados, eles estão ligados. Por quê? Porque nós temos o espaço pericárdico e nesse espaço pericárdico nós temos o líquido pericárdico. Para que serve esse líquido? Ele serve principalmente para permitir o deslizamento entre os folhetos, tá, gente? Na hora da contração e relaxamento do coração, evitando o quê? Ruptura de vaso sanguíneo, da própria parede do músculo. Agora, eu vou falar para vocês a respeito das nossas artérias, veias e capilares. Aqui na figura, eu estou mostrando para vocês a artéria, né, que leva sangue que sai do coração para o corpo e para os pulmões. Nós temos a veia, que traz o sangue do corpo e pulmão para o coração. E aí, na junção de artérias e veias, nós temos os capilares. Para que servem os capilares? Os capilares é que permitem que nós façamos a troca de nutrientes da corrente sanguínea para as células do nosso corpo. Como vocês podem ver, tanto as veias quanto as artérias, elas são grossas. E vocês vão ver na próxima tela que elas são formadas pelos mesmos envoltórios cardíacos. A única coisa é que vão mudar os nomes, mas elas também têm músculo na sua composição. O músculo, gente, ele não permite passagem de nutrientes, tá? Por isso que nós temos os capilares, porque é nos capilares que nós conseguimos fazer essa troca de nutrientes da corrente sanguínea para as células do corpo, tá? Por quê? Porque os capilares, eles são feitos de tecido epitelial. São capilares, vasos sanguíneos extremamente finos, tá?
Nessa próxima tela, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre os envoltórios de artérias e veias, que nesse caso chamam-se túnicas vasculares, tá? E eu vou falar um pouquinho também das diferenças entre as artérias e as veias. Então, na figura, nós temos representado em vermelho a artéria e representada em azul a veia. A camada externa, tanto de veias quanto de artérias, ela é formada por tecido conjuntivo, assim como o pericárdio lá no coração, tá? E como ela se chama? Ela se chama túnica vascular externa ou adventícia, tá? A parte do meio das veias e artérias é formada de músculo, mas diferente do coração, que é músculo estriado, artérias e veias têm músculo liso e chama-se túnica vascular média, tá? E a parte mais interna, tanto das artérias quanto das veias, que chama-se túnica vascular interna ou íntima, é formada por tecido epitelial, assim como o endocárdio do coração. Tudo bem? As diferenças. Eu acho que está dando para vocês verem que o músculo da artéria, ele é mais grosso do que o músculo da veia. Então, uma das diferenças, a artéria é mais grossa e a veia é mais fina. Por que que a artéria precisa ser mais grossa? Gente, foi dito na aula anterior que o sangue é ejetado pelo ventrículo diretamente para quem? Para as artérias. Então, com o bombeamento que o coração faz para ejetar esse sangue, o sangue sai com muita pressão do ventrículo esquerdo ou ventrículo direito para passar para o corpo e para os pulmões. Logo, a artéria tem que ser mais resistente porque é ela que vai receber esse sangue vindo com muita pressão. Se ela fosse fina, ela poderia estourar, tá? Então, em relação às veias, a artéria tem a parede mais grossa, a parte muscular mais grossa, tá? Para resistir à pressão que o coração exerce na hora de ejetar o sangue. E uma outra diferença são válvulas que nós temos apenas nas veias. Para que servem essas válvulas, gente? Como o retorno sanguíneo, o retorno venoso, né, não vem com pressão, por quê? Porque a pressão é na hora do sangue sair do coração. Para o sangue voltar, não tem pressão sanguínea, tá? Não é que não tem pressão sanguínea, a pressão é menor. Então, como que você faz, por exemplo, o sangue vir dos membros inferiores para o coração? Eles estão indo contra a gravidade, concordam? Então, para facilitar esse retorno venoso, as veias possuem válvulas que abrem e fecham e empurram esse sangue no sentido contrário ao da gravidade, facilitando então com que esse sangue retorne para o coração. Acho que deu para entender, né? Aqui nessa próxima tela eu tenho um exemplo para vocês de como acontece a troca de nutrientes através dos capilares, tá? Então nós temos o sangue vindo pela artéria e aqui o sangue saindo pela veia, tá? Neste meio, como eu mostrei na outra imagem, nós temos os capilares, que são esses vasos sanguíneos extremamente finos que ligam artérias e veias e que permitem a troca de nutrientes da corrente sanguínea com as células do nosso corpo, certo? Esses vasos amarelos, eles são os nossos vasos linfáticos, capilares linfáticos, mas eu não vou entrar em detalhes a respeito dele ou deles, porque isso é para aulas posteriores a respeito do sistema linfático, tá? Então, essa figura que mostra, inclusive, como funciona o sistema linfático, a parte dos vasos, dos capilares, vocês não precisam se atentar, ok? Essas bolinhas com pontinhos dentro, vocês sabem que são as nossas células, e esse espaço entre as células são o que nós chamamos de líquido intersticial, tá? Então, como que acontece a troca de nutrientes através dos capilares? O sangue rico em nutriente vem pela artéria, entra no capilar e ela cai no líquido intersticial. O que cai no líquido intersticial?
os nutrientes que estão na corrente sanguínea. Eles entram, tá, pro líquido intersticial e as células, elas vão puxar para o seu interior esses nutrientes. Vai acontecer o metabolismo celular e tudo que for tóxico e não for importante para as células do nosso corpo vão voltar para o interstício. A célula expulsa esses resíduos para o interstício. Do interstício, esse resíduo metabólico migra novamente para o capilar venoso, no caso, e cai na veia para chegar no coração e ser eliminado através dos pulmões, tá? Não é difícil, gente. Com as outras aulas, outras explicações, vocês vão entender melhor. Mas é muito, muito básico. Então, nutrientes chegam pelas artérias até os capilares, passam para o interstício, são sugados pelas células, sofrem metabolismo celular e os resíduos metabólicos voltam para o interstício, são conduzidos até os capilares venosos e caem nas veias. Agora eu vou falar para vocês como funciona o nosso ciclo cardíaco. Ele começa sempre com a diástole atrial e termina com a sístole ventricular, tá? O que é diástole atrial? Diástole é a hora que o sangue chega através das veias aos átrios do nosso coração, tá? Sangue vindo das veias, entrou nos átrios, temos a diástole atrial. Quando o sangue passa dos átrios para os ventrículos, nós temos sístole atrial e diástole ventricular. Como eu disse para vocês, diástole ventricular. E aí, nós temos a sístole ventricular, que nada mais é a ejeção de sangue dos ventrículos para o nosso corpo e pulmões. Então, assim, o que vocês precisam saber? Que o ciclo cardíaco começa com a diástole atrial e termina com a sístole ventricular. Mas o que é diástole e o que é sístole? Diástole é a mesma coisa que relaxamento, enquanto sístole é a mesma coisa que contração. Então, o nosso ciclo cardíaco começa com o relaxamento ou diástole dos átrios, para que eles se encham de sangue advindo dos pulmões e do corpo, ok? Quando acontece a sístole atrial, ao mesmo tempo nós temos a diástole ventricular. Por quê? O átrio sofreu sístole, contraiu para ejetar o sangue para o ventrículo. Ao mesmo tempo, o ventrículo está em diástole, relaxado, para receber esse sangue que está vindo dos átrios, certo? Quando, então, o ventrículo precisa ejetar o sangue para as nossas artérias, levarem esse sangue para o corpo e para os pulmões, ele sofre sístole, que é uma contração de ventrículos. O fim do nosso ciclo cardíaco, tá? Bom, gente, eu espero que a aula tenha sido boa para vocês, que tenha dado para vocês entenderem um pouquinho melhor, né, a respeito do nosso coração. E eu vejo vocês nas próximas aulas, tudo bem? Não esquece de curtir, tá, o vídeo, acessar minha página Corpo Humano com a enfermeira Luana Roque Molas no Facebook e se inscrever aqui no canal do YouTube, porque assim vocês recebem as atualizações sempre que houverem, tá bom?